versículo 5 e versículo 8. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Todos encontraram aí? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação de pensamentos de seu coração era só má e continuamente. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Vamos repetir novamente toda a igreja, por favor, o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É um texto que é conhecido, é um texto que, para quem já leu a Bíblia, ou quem gosta de ler a Bíblia, já passou por ele. Mas às vezes, irmãos, nós lemos tão rápido que algumas coisas que está ali em secreto, que Deus nos revela, às vezes acabamos não percebendo por causa da nossa correria, ou por causa que estamos lendo somente como costume. A palavra de Deus, ela não é somente um livro. A palavra de Deus é a boca de Deus aberta e falando ao meu coração e ao teu coração. É o Senhor se revelando a vontade dEle para a minha vida, para a tua vida. É o Senhor tentando moldar o caráter do homem e tentar moldar a humanidade. No capítulo que nós lemos, nós vemos que este povo que agora está neste momento sendo destacado, era um povo que estava voltado totalmente não para a vontade de Deus, mas para as suas próprias vontades e para os seus próprios desejos. E o Senhor, vendo tudo isso, e nada que a humanidade estava fazendo estava agradando a Deus, nada que a humanidade estava plantando estava agradando a Deus. Em tudo que estava sendo feito, não estava mais agradando a vontade do Criador. E nós vemos no capítulo 6 e no versículo de número 8, que alguém se destacou, que alguém moveu os olhos de Deus em sua direção. Eu quero que você fique atento, e eu quero que você também seja nesta noite esta pessoa que moveu os olhos de Deus em sua direção, e que você possa estar ligado com o Senhor, e que o Senhor possa achar graça em você, e que você possa sentir a presença dEle nesta noite, porque Ele já está aqui, aleluia. Quando nós vemos tudo isso, o pastor Edivan, ele leu Mateus capítulo 24, versículo de número 36 em diante, e estava falando também sobre os tempos de Noé, mas alertando a igreja a um tempo que não foi revelado ao homem, não foi revelado ao filho, mas que somente ao Pai. Esse tempo é a vinda do Senhor. Esse tempo é aquilo que a igreja desde o seu início espera. Isso é a vinda que o Senhor nos prometeu quando Ele disse que voltaria para nos buscar. É aquilo que Ele nos deixou de esperança, uma esperança não passageira, não uma esperança falsa, não uma esperança que o homem prometeu, mas uma esperança que Ele mesmo prometeu, e Ele é fiel para cumprir. E no tempo que nós estamos vivendo, irmão, estamos vendo acontecer não senão outra coisa. Estamos vendo a humanidade caminhando na mesma direção que nos tempos de Noé. As pessoas perderam o amor para com os outros. As pessoas perderam a sensibilidade. As pessoas estão buscando as suas próprias vontades e os seus próprios interesses. As pessoas não olham mais com um olhar de misericórdia. As pessoas olham e apontam, julgam, se tornando não mais um servo, mas se tornando, querendo ser um juiz, determinar ou colocar um ponto final na história de alguém.
Nós devemos nos atentar nesta noite e devemos atentar aos nossos ouvidos e aos nossos olhos ao tempo que nós estamos vivendo. As pessoas matam outra pessoa por qualquer motivo. Mata outra pessoa por uma desavença banal. O pai mata o filho por uma desavença dentro do seu lar. A mãe envenena o filho, envenena o pai, mata todos por alguma desavença ou por alguma frustração, porque alguma coisa não deu certo da maneira que ela desejava ou ele desejava. E o inimigo assim, ele entra na mente desta pessoa e coloca o desejo de acabar com a vida dela e com a vida da sua família, porque ela acha que a solução será isso. Nesta época não havia amor. Nesta época as pessoas se preocupavam em viver sua vida, em trabalhar. Se preocupavam em plantar, se preocupavam em colher, se preocupavam em se casar. As pessoas não tinham amor e não tinham vontade de estar perante o Senhor. As pessoas não queriam adorar, as pessoas não queriam se voltar para Deus, as pessoas estavam longe de Deus. E Deus mesmo assim achou graça em alguém, mesmo assim uma geração perdida, mesmo assim uma geração que não queria Deus, Deus encontrou alguém que queria Ele, Deus encontrou alguém que ainda prometia viver um evangelho verdadeiro, Ele encontrou alguém que pregava e vivia um evangelho que Ele o ensinou. Deus achou graça. Achar graça não é rir da cara do outro, não, irmão. Deus, ele se agradou de tudo aquilo que Noé estava fazendo. Deus se agradou da maneira que ele estava adorando. Deus se agradou da maneira que ele estava ensinando os seus filhos a adorar. Deus se agradou a maneira que ele estava ensinando a sua esposa a adorá-lo. Deus estava se agradando a maneira que ele vivia, como ele pregava, como ele andava. E o povo olhava para Noé e dizia: é religioso, quer ser santarrão demais. Entenda bem, irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias do Senhor. Igualmente a arca estava em construção, nós estamos em processo. Nós estamos no processo da construção. Mas este processo ele está afindando. E a porta ainda está aberta. Mas esta porta um dia ela vai se fechar. E não sou eu, ou o pastor, ou os obreiros, ou as mulheres de oração que vai fechar. É o próprio Deus que irá fechar e não poderá mais ser aberta. Enquanto você tem oportunidade de entrar, Ele te convida nesta noite, como convidou naquela época. Entra na casa do Senhor e adora ao Senhor. Se volta a adorar a Ele, porque Ele está voltando. Aleluia. O povo não queria nada. Deus achou graça em alguém. E Deus, ele deu um direcionamento. Chamou. Nem sempre o chamado ele é fácil. Nem sempre o chamado vai nos levar a lugar de destaque. Nem sempre o chamado vão nos aplaudir. Nem sempre o chamado vai ter multidão conosco. Nem sempre o chamado vai ser um momento que vão te levar nos braços. Nem sempre vai ter momento que no chamado você vai estar só. Vai ter momento que no chamado vão te abandonar. Vai ter momento que no chamado você vai querer desistir. Vai ter momento que no chamado as pessoas vão te julgar. Aleluia. Mas tem de bom ânimo. Continua caminhando. Sabemos que é difícil, mas não larga o chamado.
Agora você vai entender que mesmo o povo assim, Deus vê graça em Noé. Noé agora ele tem uma grande responsabilidade. Deus o achou graça. E disse: Noé, agora tu vai construir algo que nenhum outro vai construir. Nesta geração ninguém mais vai construir algo tão grande como tu vai construir. Noé é algo extraordinário. Noé vai ser algo difícil. Noé vão te julgar, mas continua crendo. Porque quando Deus chama, Deus ele revela para você o propósito. Se Deus te chamou é porque Ele já te revelou o propósito que Ele tem na tua vida. Às vezes, muitas vezes, irmãos, nós estamos abandonando o chamado de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Mas nesta noite, Deus, Ele nos lembra que Ele te revelou o propósito, que Ele te revelou o teu chamado. Ele revelou o chamado para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Ele te revelou aquilo que nem revelou a outro ninguém. Aleluia! Você foi escolhido por Deus. Você achou graça em Deus. Um dia você estava lá fora, abandonado. Você estava passando por luta interna ou luta material, não sei. Mas o Senhor olhou para você com graça e Ele te chamou. Filho ou filha, vem porque eu estou te chamando. Aleluia. E este chamado não foi feito para ser colocado em uma estante ou em uma vitrine. Esse chamado foi feito para você poder viver. Esse chamado foi feito para você caminhar com Ele. Esse chamado foi feito para você dormir com Ele. Esse chamado é corrente no teu sangue. Aleluia. É um chamado. Às vezes, irmãos, uma das dificuldades que nós encontramos, às vezes é a nossa própria família entender o nosso chamado. Quando Deus revela o chamado a Moisés ou a Noé, quando Deus o revela, imagina aí, irmão, a cena de Noé chegando em casa. Imagina aí a cena, a Noé atônito, porque a presença de Deus, ele andava com Deus, como a Bíblia fala, a presença, um chamado, algo extraordinário, algo que ninguém tinha feito. Deus agora está dizendo que Noé ia construir, que Noé ia fazer. Deus deu as dimensões, Deus deu o tamanho, Deus disse como ia fazer. E agora Noé chega animado em casa, e ele chama os seus filhos, chama a sua esposa. Bora sentar todo mundo aqui na mesa, porque eu tenho algo a revelar. Não foi revelado pelo homem, mas foi revelado pelo próprio Deus. O próprio Deus me chamou neste dia, e o próprio Deus me deu um chamado hoje, aleluia. Imagina aí a pregação naquele dia que Noé teve que fazer para que a sua família pudesse acreditar no seu chamado, para que a sua família pudesse andar juntamente com ele. Ei, se você não está andando com o teu esposo, se levanta e anda com ele. Se você não está andando com a tua esposa, se levanta e anda com ela, porque o chamado foi para a família. Noé prega, Noé fala, Noé ensina. A maior dificuldade agora é rompida. A sua família entende o chamado. Os seus filhos compreendem o chamado. A sua esposa compreende o chamado. As suas noras compreendem o chamado e começam a viver o chamado. Uma família unida, irmão, ela pode muitas coisas. É por isso que a Bíblia ela vai fazer menção da mulher. E a Bíblia vai revelar e dizer: a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. A mulher sábia, ela é uma coluna na sua casa. A mulher sábia, ela pode muitas coisas em meio do seu lar. Mas o homem que é diligente, trabalhador, esforçado, dedicado na obra, o homem que é ouvinte da voz de Deus, o homem que anda segundo Deus ele quer, ele traz prosperidade para a sua casa, ele traz prosperidade para os seus filhos.
mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às barreiras da vida, ele ainda permanece fiel, acreditando em Deus, porque ele é o cabeça e dizendo: filho ou filha, está difícil, mas vamos avante, porque a promessa ainda não acabou. A promessa ainda não acabou. Como a Ellen falou, que passou 5 anos, a promessa ainda não tinha se realizado. Mas se o Senhor prometeu, irmão, Ele é fiel para cumprir. Se você acredita nisso, dê um glória a Deus nesta noite bem alto, porque Ele está aqui, aleluia. Ele é poderoso para cumprir. Nós vivemos em uma geração que está se perdendo a vontade de adorar a Deus. Vivemos em uma geração onde que as pessoas não têm mais amor pelo próximo. Vivemos em uma época que Cristo revelou aos seus discípulos que pai mataria filho, filho mataria pai, e que haveríamos rumores de guerras e guerras, peste, fome. E qual é outra coisa que nós não vemos, irmão, em noticiários, nos jornais, nas redes sociais, no nosso dia a dia, às vezes até mesmo o vizinho, quando a gente pensa que está tudo bem, alguém matou, se enforcou. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está à porta. Ele te chama nesta noite. Aleluia. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Porque se ele voltar agora, a Bíblia diz: o que é que você tem preparado para ele? Porque não importa, irmão, se estaremos no culto lotado. Não importa se estaremos dentro de um carro. Não importa, pastor Carlos, se o senhor vai estar trocando um ar-condicionado. Ele não vai te esperar você terminar o que você está fazendo. No dia e na hora que ele voltar, ele vai voltar. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Aleluia. Arrepende-te enquanto é tempo. A mensagem de João era essa: arrependei-vos. A mensagem de Jesus era esta: arrependei-vos. A nossa mensagem é essa: arrependei-vos enquanto é tempo. A mensagem de Noé: Noé estava construindo aquilo que Deus o tinha ordenado. Enquanto Noé estava construindo, como pode Noé, tu está construindo se nunca choveu? Noé, como tu pode acreditar em algo que nunca aconteceu? Vão dizer para você que o teu chamado nunca vai acontecer. Vão dizer que o teu chamado é apenas um sonho, balela, é apenas uma história. E Deus, Ele te revela: continua acreditando, continua andando. Não importa se está difícil. Se você não consegue andar, se ajoelhe, mas ande. Se você não consegue se ajoelhar, rasteje, mas continue andando. Aleluia. Não importa como você vai chegar lá. Não importa. Se vai faltar um braço, se vai faltar uma perna, se vai faltar os cabelos da cabeça. Porque as lutas estão tão difíceis que vocês estão perdendo eles. Não importa. Mas o que importa é que você chegue lá. O que importa é que você entre pelaquela porta. E para que Ele possa te dizer: bendito do meu Pai, entra para o meu gozo. Aleluia. Que Ele possa achar graça em você, que Ele possa achar graça em mim, que Ele possa achar graça nos obreiros, nas crianças, nos jovens, nos velhos, nas senhoras. Que Ele possa achar graça em mim e você. É noite de despertar. É noite de avivamento, porque o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele traz arrependimento ao caráter humano, ele traz o arrependimento aonde que o homem não pode mudar. Não adianta eu pular, não adianta eu gritar, mas ainda viver uma vida longe de Deus, uma vida morta, se vivendo só momentos. Eu tenho que viver a plenitude de Deus. Muitas pessoas vão querer te tirar do projeto. Muita gente, muita mesmo. Vão dizer que você não pode.
Vão dizer que você não tem experiência. Vão dizer que você não é capacitado ou capacitada. Vão dizer que você não tem condições mentais para poder viver. E o Senhor te diz nesta noite: foi eu que te escolhi, foi eu que te remi, sou eu que moldo, sou eu que transformo, sou eu que liberto. Vão dizer que a tua família não vai vir, vão dizer que o teu marido não vai vir, e Deus está dizendo assim: ó, hoje, nesta noite, ainda a porta está aberta, a porta ainda está aberta, ainda há esperança para aquilo que se perdeu. Aleluia. Noé está no projeto, a sua família está no projeto. Noé agora, ele começa a fazer algo extraordinário. No meio do nosso projeto, vivendo um projeto difícil, Deus ele vai nos convidar a pregar para aqueles que nos acusam, para aquele que nos caluneia. Deus ele vai pregar e vai nos chamar a pregar uma palavra não de dureza, mas é uma palavra de arrependimento, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação, porque a vontade de Deus é que nenhum de nós se percamos, pastor Carlos, mas às vezes somos eu e você que decidimos se distanciar dele. É eu e você que criamos barreiras, criamos dificuldades. E ele sempre quis destruir todas as barreiras. Adão pecou, Adão se escondeu, mas mesmo Adão se escondendo, mesmo Adão pecando, Deus ainda desceu naquele dia que ele pecou, e mesmo assim Deus o chamou para ele: Adão, aonde tu está? Eu não sei o que foi que aconteceu na tua vida, eu não sei qual foi o erro que você cometeu no meio do caminho, mas nesta noite o Senhor ele te chama. Davi, não importa o seu nome, Maria, José, Deus ele te chama nesta noite. Não é para longe, é para perto, porque só pode aprender com ele quem está perto. Só pode ouvir aquilo que ele quer para a sua vida se você estiver perto. Se você estiver longe, longe do direcionamento dele, longe da vontade dele, ele vai até falar, vai querer te trazer de volta, mas você vai dizer: não, aqui é mais gostoso, aqui tem mais gente que me aperta minha mão, me aplaude, aqui tem mais gente que massageia meu ego, mas está te conduzindo a um caminho de perdição, a um caminho de morte. Mas ele vai dizer que o caminho é estreito, é apertado o caminho, mas que vai te conduzir à vida eterna. A porta ainda está aberta. Noé prega todo o período da construção da arca. Noé está pregando arrependimento. Não é hoje que você saiu para evangelizar e as pessoas não te receberam com bom grado e você quis desistir. Noé não. Noé, as pessoas eram lhe julgando, lhe apontando, e mesmo assim Noé estava lá todo dia. Arrepende, Deus está te chamando, ainda tem oportunidade, a obra não terminou, a obra ainda está incompleta. E Deus chamando, Noé avisando, e o povo não queria, o povo não queria. Irmãos, não é diferente de hoje. Às vezes, a gente sai para evangelizar, e às vezes a gente escuta um dizer que as pessoas dizem lá fora: ele está no meu coração, eu já tenho Jesus, desde quando eu nasci eu já sou dele. Mas a Bíblia nos revela que nós devemos nos direcionar ao Pai, porque ele vai dizer: aquele que me confessar perante os homens, eu vos confessarei perante o meu Pai. Eu vos confessarei perante o meu Pai. Ele vai estar lá e vai dizer: Pai, ele passou pela luta, ele passou pela dificuldade, mas ele resistiu até o fim. Pai, a coroa da vida eu estou dando para ele, para ela. Pai, ele passou por momentos difíceis, ela passou pelo vale da sombra da morte, mas Pai, aqui é a coroa. Pai, a coroa.
E a coroa que Ele te dá, ninguém pode te roubar. Porque o homem, irmão, ele vai querer te levantar, mas vai dizer assim: foi eu que levantei ele. O homem vai querer te colocar em lugar de destaque: foi eu que coloquei ele lá. Mas quando você não servir mais, quando você não tiver mais aplausos, quando você não tiver mais ninguém do teu lado, o homem te joga fora. Mas o Senhor não. O Senhor não. O Senhor não. O Senhor nunca vai te jogar fora. O Senhor nunca vai te abandonar. O Senhor sempre vai estar contigo. Você pode desejar sair perto dele, mas mesmo assim Ele não te abandona. Ele vai te buscar aonde você menos imagina. Aleluia. Porque quem viveu esse evangelho verdadeiro jamais conseguirá voltar para o mundo e viver aquilo que viveu. Porque este evangelho, ele marca não somente a nossa história. Este evangelho, ele marca a nossa alma. Este evangelho, ele marca algo dentro de mim e de você. E nós não aceitamos mais o mundo. O mundo vai nos querer de volta. O mundo vai nos chamar de volta, mas aquilo que há dentro de mim e de você é maior do que aquilo que está no mundo. Aquilo que há dentro de mim e de você é maior do que aquilo que o mundo pode me oferecer. O mundo me oferece algo, mas ele me tira. Mas aquilo que ele me dá, homem nenhum pode tirar. Um chamado que não foi nada fácil. Um chamado que foi algo bem difícil. Não foi um dia, não foi 10 dias. Foi muito tempo para construir a arca. Alguns historiadores afirmam que seja aproximadamente 120 anos na construção da arca. Marquinhos, é 120 anos pregando a mesma palavra de arrependimento. É 120 anos pregando a mesma doutrina de arrependimento. É 120 anos na mesma Santa Ceia. E o povo não se arrependeu. O povo não quis. O povo não quer. Mas Deus, Ele não vai esperar o teu momento. É o momento dele. Se você não quer, boa ficada. Porque eu não quero viver aqui. O mundo vai te chamar para você ficar com um, com outra, com outro, com outro, com outra. O mundo vai te oferecer um momento de alegria momentânea, de facilidade passageira. Mas só nele há salvação. Só nele há esperança. Só nele há libertação. A arca não era pequena, a arca era grande, cabia mais gente. Cabia mais gente. E olha o que é que ele nos revela. Eu vou para o meu pai, preparar-vos o lugar. Na casa de meu pai há muitas o que, igreja? Muito o que, igreja? Pode melhorar bem alto. Existe o que, igreja? Não é só para a sede, não é só para o Jardim Iracema 1, não é só para o 2, não é só para o 3, não é para o sítio, não é para o Vila Nova, é para toda a humanidade. A vontade dele é que todos se arrependam, mas ele não vai esperar o seu tempo. Se você quiser viver o evangelho do jeito que você quiser, pode viver. Vão dizer assim: se beber não vai me levar para o inferno. Eu posso beber? Pode. Eu posso fumar? Pode. Eu posso trair? Pode. Só não pode ir para o céu, irmão. Só não pode ir para lá. Porque a vida é sua, você vive do jeito que quer. Mas para viver a vida segundo aquilo que Ele quer, é bem apertado o caminho, é bem estreito o caminho. Olha o que é que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai falar de um homem chamado Zaqueu. Ele tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo. Mas um dia ele ouviu falar que alguém diferente, não era eu passando, não era o pastor passando, era alguém que tinha esperança, era alguém que tinha transformação, era alguém que tinha poder nele. Ele diz assim: poxa, eu nunca vi, eu quero ver. Aquele que um dia desejou ver,
mas nunca vai querer sair de perto, pastor. Aquele que um dia desejou estar na presença do Pai, jamais terá vontade de sair da presença do Pai. Olha o que foi que aconteceu com Zaqueu. Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na tua casa. Quando Zaqueu olha, Jesus está lá, a alegria contagiou a casa, a alegria que ele não tinha. Ele olha para Jesus e diz: Pai, Jesus, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver tudo, mas eu quero viver este evangelho, eu quero viver isto, eu quero viver este chamado, eu quero viver esta palavra, eu quero voltar a ter contato com o Senhor. Ei, Ele te chama, larga tudo e volta para a casa do Pai enquanto há tempo. Ei, larga tudo, larga os prazeres da carne, larga o pecado, larga aquilo que te afasta de Deus. Se está te afastando de Deus, não é propósito de Deus, é embaraço, larga. Volta a viver o chamado. Você que pregava e não prega mais, você que orava e não ora mais, você que tinha um dom de cura e não cura mais, você que tinha um dom de profecia e não profetiza mais, volta para a casa do Pai, porque Ele te chama. Você é importante para Ele. Você é importante para Ele. Noé poderia muito bem ter dito: Senhor, oh Deus, a arca é um pouco complicada, eu não tenho experiência, eu não sou formado, eu nunca conheci isso. Senhor, eu não sei nem por onde começar. Senhor, eu não sei nem aonde conseguir a madeira, eu não sei nem que madeira é essa. Mas mesmo assim, ele decidiu ouvir e obedecer ao chamado. Às vezes, irmãos, o nosso chamado para os outros vão parecer loucura, para os outros vão parecer que é apenas uma história que nós vamos viver, mas não é algo transformador, algo libertador. O nosso chamado é algo extraordinário. Ele te chamou. Ele te chamou. Quando o homem não te quis, Ele te chamou. Quando alguém te abandonou, Ele te chamou. Quando você o traiu, mesmo assim Ele te chamou. Quando você o abandonou, mesmo assim Ele te chamou. Quando você não quis mais nada com Ele, mesmo assim Ele te chamou. Quando você rejeitou tudo, abandonou tudo, mesmo assim Ele ainda te chama. Aleluia. Mesmo assim Ele ainda te chama. A geração que Ele criou estava uma geração perdida, uma geração que queria idolatria, uma geração que não queria mais nada com Deus. Uma geração que estava longe do propósito, longe da vontade, longe do chamado, longe de tudo aquilo que o Senhor tinha pensado, arquitetado para a sua vida. Estava longe. E Deus, Ele quer uma nova aliança. Deus, Ele quer renovar esta aliança. Irmãos, sentir a presença do Senhor é algo que nós não conseguimos explicar. A presença nos enche. Ele achou tão precioso, algo tão tremendo, e colocou, a Bíblia vai dizer, em vasos de barro. Nós não éramos perfeitos e não somos perfeitos. Noé não era perfeito porque ele andava com Deus. Mas mesmo assim ele obedeceu à vontade de Deus. Se você não tem obedecido à vontade de Deus, se você não tem caminhado na vontade de Deus, hoje é noite de voltar a caminhar com Ele. Por que não lembrar da mulher de Ló? Deus mandou o socorro foi lá. Ela andou com o anjo, segurou na mão do anjo, mas os seus olhos ainda estavam focados em Sodoma e Gomorra.
não sejamos apenas espectadores de uma geração que adora a Deus, mas sejamos parte deste momento de adoração. Porque o espectador vai olhar, vai ver, poxa, é bonito, é tremendo, mas ele vai voltar para casa vazio. Mas aquele que faz parte daquele povo que estava adorando, ele vai sair na casa do vizinho, na casa do lado, dentro da igreja, ele vai dizer, poxa, foi tremendo naquele dia, poxa, aquele dia foi poderoso na minha vida. Não queira viver somente momentos, mas queira viver a constância de Deus em sua vida. Porque o nosso Deus, como Ele fez com Isaías, Ele purificou e depois encheu a casa. Que Ele nos purifique nesta noite, e que Ele possa encher esta casa, que Ele possa encher a tua casa, que você possa levar nesta noite a presença dEle para a tua casa, e que a tua casa seja cheia da presença dEle, que os teus filhos possam ser cheios da presença dEle, que as tuas filhas possam ser cheios da presença dEle, que você possa ser cheio da presença dEle, aleluia. Eu acho que você não entendeu, seja cheio nesta noite, seja cheio nesta noite, seja cheio nesta noite, transborde de Deus nesta noite, aleluia. Noé agora está vivendo um extraordinário de Deus. A porta vai fechar. Eu acho que era essa a última palavra que Noé dizia em sua mensagem. Ei, eu vou terminar a arca e a porta vai fechar. O Senhor, Ele te lembra todos os dias. Chega mais perto, a porta vai fechar. Chega mais perto, a porta vai fechar. Ora mais, a porta vai fechar. Se consagra mais, a porta vai fechar. Clama mais, a porta vai fechar. Vai buscar a ovelha perdida, a porta vai fechar. Sabe aquela festa que tem horário para entrar, e se você não chegar no horário você não entra? O que é que você faz? Você se arruma bem cedo, escolhe a melhor roupa, o melhor sapato, avisa para a mulher, para o menino, para os vizinhos, ei, a festa é hoje. Ei, a festa é hoje, Marcelo. Ei, tu não pode perder, Sam, minha festa é hoje. Porque Ele quer que todo mundo esteja lá. A festa é hoje. Se arruma cedo, porque a festa tem horário para entrar. Ei, a porta vai fechar. Você está preparado? Se você não está preparado, Ele te convida hoje. Ele te convida hoje. Ele te convida hoje a você chegar mais perto dEle e começar a aprender dEle e começar a atender a vontade dEle. E quando você compreender isso, você estará sendo preparado aos poucos. Noé termina a arca. Entenda bem. Noé terminou a arca, mas não parou de pregar. Agora Deus diz para Noé, Noé, eu vou enviar os animais. De 2 em 2. E Deus, Ele manda. Meu Deus do céu. É forte. Pastor, tinha leão e leoa. Tinha jacaré, tinha cachorro, gato, independente do animal. Estava todo mundo em fileira única, entrando na arca. E ninguém estava brigando, ninguém estava comendo um outro. Todo mundo obedecendo a voz do Criador. Todo mundo respeitando a voz daquele que o criou. E o homem mesmo assim olhando os animais entrando. Como é que pode? O leão que não simpatiza com o outro, está lá. E o homem olhando. E o homem vendo. E mesmo assim Noé pregando, ei, a porta vai fechar.
E os animais entrando, e Noé dizendo: ei, a porta vai fechar, ei, a porta vai fechar, corre depressa, te arrepende, hoje é dia de arrependimento. Aleluia. E mesmo assim o povo não quis. E mesmo assim o povo não quis. Ei, não seja essa geração, porque a única recompensa dela é morte. Os animais entram, a arca está preparada, a porta está preparada. Deus diz: Noé, entra, porque quem vai fechar sou eu. Porque aquilo que o homem fecha, ele pode abrir. Mas aquilo que Deus fecha, nem eu e você, nem o maior homem pode abrir. Esta porta somente Ele tem a chave. Esta porta Ele decidiu morrer. Esta porta Ele foi lá na cruz e morreu por mim e por você. E Ele está dizendo nesta noite ainda: eu sou a arca dessa geração, eu sou a salvação desta geração, eu sou a libertação desta geração, mas eu vou fechar a porta. Xarandaramaçu de cantaramacaçu de cantaramacai. Ainda dá tempo, a porta ainda está aberta. Se você não entrou, Deus Ele está te convidando nesta noite. Entra, e fala para o teu vizinho: ei, vamos entrar, vamos entrar, vamos. Ei, fala para o teu amigo aí do teu lado: vamos entrar, vamos. Nesta noite é noite de união, nesta noite é noite de adoração, nesta noite é noite de reconciliação, nesta noite é noite de se voltarmos para Ele. Aleluia. Se o teu filho está longe, ainda continua acreditando, vai construindo a arca que Deus vai trazer. Se a tua esposa está longe, continua construindo a arca, continua no projeto de Deus, porque Ele vai trazer, Ele é fiel para cumprir. E se Deus Ele não trouxer, porque Ele não quer, não Deus, a pessoa, não te preocupa, porque o teu lugar está guardado. O projeto só tem uma direção: é fazer a arca. E o resto, deixa que é comigo. Senhor, a arca está feita. Senhor, os animais estão dentro. Não te preocupa que o resto é comigo. Entra, pode entrar. Ei, às vezes tem um projeto que está na nossa vida e nós estamos indecisos em fazer ou não fazer, faz ou não faz, faz ou não faz. E Deus diz: ei, faz, porque só faz, deixa o resto comigo. Mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. O projeto pode aos olhos dos outros dizer assim: é um projeto que tem fragilidades, é um projeto que não está perfeito, é um projeto que não é bonito, porque a arca não era bonita, ela não foi feita nesse objetivo de trazer uma alegria ou uma visão humana e dizer: poxa, é perfeita, é bonita. Mas o que importa é o projeto. O que importa é o projeto. Se está difícil, tá difícil a caminhada, tá? Você está carregando um peso, tá? Tá pesado, tá? Olha o que é que ele vai te dizer: traz todo o teu peso, todo o teu fardo, traz para mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você está vivendo uma vida, está pesada, você não está aguentando, hoje é noite de libertação, hoje é noite de transformação, hoje é noite que Ele está aqui, e Ele está dizendo assim: ei, você não precisa andar só, você não precisa estar só, eu posso ir contigo, eu posso andar contigo, eu posso andar no vale da sombra da morte contigo, eu posso estar naquele deserto, eu posso estar naquele vale, não importa o lugar, não importa o ambiente, mas se você segurar em minha mão, eu serei contigo. Aleluia.
Deus, Ele é conosco. Deus, Ele sempre vai querer estar conosco. Agora vai ser forte. Mas você tem querido estar com Ele? Você tem desejado estar com Ele? Você tem desejado estar na presença dEle? Você tem desejado orar mais na presença dEle? Porque o mundo vai te tirar esse desejo. O mundo vai querer que você não ore. O mundo não vai querer que você esteja na igreja. O mundo não vai querer que você pare o teu trabalho para poder você estar na casa do Senhor. Não. Porque lá fora vão dizer que mais precioso, o seu tempo é valoroso, que o seu tempo é ouro, que você precisa trabalhar demais, você precisa construir algo grande, que você precisa fazer algo grande. Mas sabe o que é que acontece, irmão? Muita gente está vivendo isso, mas tem se frustrado e tem tirado a sua própria vida porque não conseguiu aquilo que ele desejou. Fique de pé em nome de Jesus. A porta ainda está aberta.